Ele finalmente revelou quem ele é, um pouquinho mais de como funciona o poder dele, que trama gigantesca toda é essa por baixo dos panos, e ainda a sua grande fraqueza, que pode ter certeza que vão usar isso contra ele. E aí, meus queridos, bora com mais um Tube Hero X, que mesmo tendo bastante conteúdo aí sobre o grande e poderoso X que a gente conhece, nesses dois episódios, 21 e 22, que a gente vai fazer esse review, ainda assim é uma história um pouco mais focada no Dragon Boy, o terceiro colocado aí dos 10 maiores, e fazer aquele review completinho, passar por momentos que talvez pode ter passado batido pra você e algumas explicações e várias outras coisas. Vale lembrar que esse vídeo tá cheio de spoiler do início ao final, até porque a gente tá falando da história num geral e também tentando prever passos futuros. E pra quem sempre me pergunta, mas aonde você encontra esses trailers curtos aí das histórias dos heróis e vilões, ou como você sabe que o Dragon Boy é o terceiro colocado na classificação, se ainda nem apareceu essa informação no anime? Ou você pode pesquisar direto aqui no YouTube os vídeos, ou ainda no próprio site do Tube Hero, tem várias informaçõezinhas lá bem legais, como a classificação de cada um e ainda todos os vídeos curtos deles. É bem bacana, vale muito a pena dar uma olhada. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto seus poderes quanto sua força a partir da vontade tanto própria, mas principalmente na confiança do povo sobre cada um deles. E então um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte e melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. Mas ok, a gente foi introduzido ao Dragon Boy de uma forma um tanto quanto peculiar, porque não mostrou de fato a infância dele, de onde ele veio, como funcionam os poderes, se foi um experimento, é 100% genética, mas durante o vídeo eu vou apontar aí algumas possibilidades. De início ele só tava lá num lago congelado mesmo, que puxando do episódio 22, depois a gente vê que na realidade ele foi posto ali propositalmente, para ver se ele ia aguentar o sufocamento, a morte, como se fosse uma forma de testar os seus poderes e durabilidade por parte de algumas pessoas que a gente ainda não sabe quem são. Porém, elas deixam ele para morrer, dizendo que ele era um verme sem função, já que não superou as expectativas, e foi isso que fez ele ter essa ideia aí na cabeça para toda a vida de eliminar os vermes, porque funcionaria como uma forma de vingança contra quem fez isso com ele. Todos que se assemelhem a isso, ele vai acabar passando o rodo, como fez com aquele grupo de caras que tentaram humilhá-lo. Mas percebam que além dessa resistência absurda, tanto embaixo d'água, quanto a todo tipo de golpe, ele mal tinha poder de confiança, era só 2 dígitos, e mesmo assim ele se mostrou ser absurdamente fora da curva. Sabe por quê? Mais pra frente eu vou falar sobre o poder dele, aguenta aí. Nisso chega o Rock dizendo que ele, o Dragon Boy, é a pessoa perfeita pra entrar nos seus planos de ser transformado num deus, e pode parecer estranho o garoto já falar de cara como se já soubesse que ele se tornaria o novo Zero, mas é óbvio quando a gente para pra pensar, porque sempre quando alguém fala Deus nesse mundo aqui, a única e primeira coisa que vai vir na cabeça de todo mundo é o do grande vilão Zero, que acabou se tornando um deus da morte. E aí ele aceita de cara, nem pensou 2 vezes, o que já mostra um pouquinho da personalidade impulsiva do garoto, e ainda dá pra notar o brilho nos olhos dele aparecendo, mostrando que ele encontrou algo pra se agarrar, um motivo agora pra viver. E aí sim a gente volta então pro final do episódio 20, quando o Dragon Boy chega na sala do Rock, que pergunta se ele tá pronto. Pra que exatamente? Aqui a gente tem que lembrar que toda aquela confusão na nave alienígena já aconteceu, o Lâmina tinha saído da agência do Rock, muita coisa mudou, o próprio Lâmina também acabou subindo na classificação, ficou em quarto, a Loli e o Joãozinho, o Little Johnny, entraram pra classificação, mas o Dragon Boy ainda não tava nela, ele era o 12º aqui, e por isso ele acabaria não conseguindo participar do torneio para tentar se tornar um X, que é o plano aí do Rock. Então o que eles precisam fazer é dar um jeito de colocar o garoto de uma vez por todas entre os 10, e a maioria dos heróis ou tava em alta, ou acenderia o alerta da associação se fossem atacados do nada. Então a forma mais fácil qual é tomando o lugar do Sorriso, que era o 2º colocado porque ele tava velho, a troca ou perda de posição depois de tantos anos como herói é algo comum que a gente já viu acontecer várias e várias vezes, então ele era o alvo perfeito. Tá, mas como fazer ele se comportar como alguém com raiva? É simples, você mostra que sequestrou a filha dele, que era o que o garoto estava olhando nessa hora pra caixinha, o medalhão da filha do Sorriso. Agora um ponto muito importante que a gente vai ter que guardar pra essa construção aí toda do Nice, é essa relação que ele tem com o Sorriso, que é de fato o que derrubou ele, né, o grande estresse emocional e psicológico do Nice. Porque mesmo que ele tenha sido mega manipulado pelo Shang-Di, com o único propósito de buscar vingança pela morte do seu filho contra o Rock, e aí foi criado para ser uma arma e fazer muita coisa errada,
o grande herói da vida do Nice foi o Sorriso. Ele, quando uma criança pura, queria seguir os mesmos passos, era quase uma troca ali de pai e filho, uma questão próxima a familiar. Mas no final das contas, assim como o Dragon Boy, o Nice também recebeu a mesma missão de tomar o lugar do Sorriso. Ou seja, todo mundo sabia que, para conseguirem participar do torneio, tomar o lugar do Sorriso era o mais fácil, já que aqui o Nice também não estava entre os 10 ainda. E ainda no meio disso, a gente vê que a Associação dos Heróis, em conjunto com todas as outras agências, querem derrubar o X, o Todo-Poderoso, porque eles temem que ele se torne um novo deus. E por mais boas ações que ele venha a fazer, vem junto ali o medo das pessoas, o que pode fazê-lo um deus do mauzão. Só que aí, meus queridos, agora a gente começa a desvendar todo esse mistério aí de quem ou o que é o X. Porque, ok, a gente sabia que ele era um CLT comum pelos trailers curtos dele, mas não que tinha essa aura aí do Saitama ainda com cabelo e ainda era amigão do Sorriso. Isso me lembrou demais o Saitama, a mesma aura ali quando ele ainda tinha cabelo, e essa amizade dele com o Sorriso é a mesma que o Saitama tem com o King, é a mesma relação aí de proximidade. E eu simplesmente adorei ele ser isso, porque todo mundo estava fazendo altas teorias, eu mesmo, sobre quem ele é, de onde ele veio, qual é o propósito dele. Eles fizeram a gente acreditar em algo que não é bem assim, igual o povo bobo ali desse mundo que acredita em toda a falsidade do mundo dos heróis. Então a gente também foi enganado, mas no fim, ou ao menos até agora, ele é uma pessoa mais comum ainda, que não aguenta mais ser o X, tá de saco cheio, e quando o Sorriso vem pra avisar que querem derrubá-lo, ele mostra o quão cansado ele tá disso tudo. Não sabe nem como conseguiu sobreviver e chegar onde chegou, então tem muito dedo do acaso também. E isso puxa pra uma realidade de que mesmo aqueles lá no topo, tidos como inalcançáveis, eles ainda são pessoas comuns igual a todos nós. Têm problemas e dores por não conseguirem manter uma família, ou tê-las destruído, como a gente viu com vários outros personagens, terem que ficar vivendo a serviço dos outros e não conseguirem fazer o que eles bem quiserem. O cara não consegue nem chorar mais direito. E eu simplesmente adorei essa explicação do que ele é, o que ele representa tanto dentro quanto fora desse papel de herói, essa amizade dele com o Sorriso, e ele ainda teve a dublagem em português BR com a mesma voz do Light Yagami do Death Note. Simplesmente maravilhoso. E é nesse momento que o X descobre mais sobre a dor do Sorriso por causa do pingente da filha dele. E tem gente criando teorias sobre a filha do cara ser a garota lobo que apareceu no arco do Nice com o Enriste, só que falta uma explicação mais palpável para isso. Eu honestamente não acredito que seja, porque a aparência lembra um pouco, mas falta uma construção a mais, de um caminho que ligasse isso. Depois disso, quando tava indo pra casa, meio tchuco ainda do álcool, é que o Sorriso é parado pelo Dragon Boy, não com uma proposta, mas a intenção de fazê-lo ficar com raiva e partir pra cima, mostrando que teria feito algo com a sua filha. E conseguiu, né? Que força absurda foi essa que o Sorriso mostrou. Ele tá parecendo extremamente mais forte de quando ele perdeu o posto de X lá pra Boa. E eu tenho uma teoria aqui sobre toda essa questão envolvendo o X, mas que eu vou deixar mais lá pro final pra parte das teorias mesmo. Já o Dragon Boy, que na realidade devia ter o nome de saco de pancada, porque como ele apanha, mas também não tem lá muito o que fazer, já que o poder dele funciona de uma forma um tanto quanto peculiar. Quanto mais dano ele sofre, é como se ele acumulasse dentro dele todo esse dano em poder, e depois conseguisse devolvê-lo com a força dobrada em um só golpe. Isso é muito quebrado quando a gente parar pra pensar, porque em conjunto com esse corpo dele ali extremamente resistente, que não se sabe como ele conseguiu, se foi por meio de experimento ou é algo genético, mas que tem uma durabilidade extremamente alta, como se ele chegasse ali quase ao ponto de ser imortal, porque ele sobrevive debaixo d'água por muito tempo sem respirar, engolindo água, tomando soco, poder de confiança e até mesmo do medo, que a gente viu depois quando o Nice cravou nele. Então imagina, ele já é naturalmente resistente pra caramba, e se ele lutar contra alguém muito forte, ele fica mais forte ainda. É bizarro. Já o Nice, como dito, então usou o poder do medo, que o Shendy estava testando no doguinho. Nossa, como eu odeio esse cara mais ainda, pobrezinho do cachorro. Só que a gente vê que nenhum poder consegue corrompê-lo. E aí sim entra o porquê que o Rock quer tanto fundi-lo ou transformá-lo nesse novo Zero. Porque independente da quantidade de poder corrompido do medo que ele recebesse, não ia ficar igual ao antigo Zero, que não aguentou todo o sentimento de ódio, inveja e medo. Porque isso não afeta ele, o garoto não ia mudar nada. Ele só é meio louco das ideias, meio fora da cachola mesmo, mas de resto ele ia ficar igual. Então ele acaba sendo o recipiente perfeito. E agora a gente tem um momento importantíssimo do Nice, um dos pontos mais altos desse arco pra mim, porque lembra que eu falei que o incidente lá na nave não foi o ponto tão crucial
para essa morte dele, ou suicídio, né, que a gente não consegue apontar direito se foi ou não, mas sim porque ele teria que se voltar contra o grande herói que ele admirava em toda a sua vida, que era o Sorriso. Aí o coitado entra num colapso mental. De um lado é a luz da bondade e do outro as sombras da manipulação. E essa cena dele sendo uma marionete, não só do Shang-Li, mas olha quantas pessoas, para quantos propósitos banais e fúteis ele foi usado. Isso para mim foi muito impactante, porque isso faz a gente refletir e pensar que acontece ao nosso redor, e mal sabemos disso. Ou sabemos, mas fingimos que não. E o modo como transmitiram isso no anime eu achei muito impactante, porque de tanto puxarem ele de todos os lados, usarem como um boneco, ficarem gritando que ele é perfeito, isso, aquilo, esperando coisas de uma simples criança, ele vai se partindo ao meio, tendo a quebra da sua humanidade, da sua consciência e da sua personalidade. Essa cena foi simples, mas ela transmite muita coisa. Mas enfim, como a gente já viu, nem o poder do medo afeta o Dragon Boy, e por isso ele consegue cuspi-lo atingindo o Sorriso, que acaba sendo corrompido por ele rapidinho, não deu tempo nem de pensar direito, virando basicamente um monstro movido à base da raiva, atacando todo mundo que ficar na frente dele. E aí nisso tem uma galera gravando tudo lá de cima da ponte, sempre tem alguém, ficando confusos do porquê que o Nice não tá ajudando o Dragon Boy a derrotar esse monstro, que até então ninguém viu que era o Sorriso. Mas como é que ele ia atacar o seu grande herói mesmo que ele tivesse nesse estado deplorável? Não dá. Ele mostrou que mesmo manipulado, na real, ele tem uma frustração muito grande dentro dele, porque o herói perfeito não tem nada de perfeição. Só que nesse ponto o Dragon Boy já tinha acumulado uma quantidade absurda de poder dentro dele, conseguindo até se transformar, mudar a aparência ali pro filho do capiroto, derrotando com um só acúmulo de poder o Sorriso no modo corrompido. Então olha como é extremamente forte o poder desse garoto. Por mais básico e bobinho que pode parecer, é só um soco, é só um acúmulo de poder, é muito forte. E com medo que fosse o próximo, o Nice acaba fazendo justamente o que não devia ter feito. Deu um soco, o que fez o pessoal que estava assistindo toda essa luta pensar do porquê que tem um herói contra o outro, e ainda quem começou tudo isso foi o Nice, que depois de uma boa lutinha rápida vem o todo-poderoso X para dar aquela farmada de aura maravilhosa, e dessa parte aqui pro final do episódio eu acho que eu voltei pelo menos umas 5 vezes para ver. Com um estalar de dedos ele salva o Nice, vai de forma depois majestosa até o campo de batalha, e provavelmente teve gente que deve ter pensado, nossa, mas o poder do medo e da confiança não afeta o Dragon Boy, então talvez ele tenha alguma coisa, seja uma arma secreta realmente contra o X. Ele literalmente foi amassado, eu nunca vi uma frase fazer tanto sentido, não deu nem pro cheiro. Mas é depois disso, em meio às lágrimas do Nice, pela perda do seu grande herói e por não ter feito nada de nada, que a gente tem a dor do X por ter perdido um amigo, e isso mostrou qual é a grande fraqueza dele, que na verdade é a grande fraqueza de todo grande e bom herói, que são as pessoas que a gente ama. E o Rock viu que o X sentiu ódio pela perda do Sorriso, então essa seria uma forma de talvez persuadi-lo, usar isso de alguma forma contra ele, provocar, fazer ele errar, ou ter que escolher entre salvar e ser derrotado, ou deixar as pessoas morrerem para ele continuar vivo, ou ainda descobrir a própria identidade dele com base nessa ligação, alguma coisa assim. Talvez esse seja o motivo do porquê que o X se manteve longe de todo mundo, sem criar nenhum vínculo, e o nome desse último episódio é O Último Sorriso. Cara, que beleza absurda, esse anime não para de me surpreender. E iniciando então as teorias com esse mesmo tema aí do X que a gente teve no final, mais especificamente sobre o poder dele, que no vídeo passado eu mostrei que durante os vídeos curtos ele sempre usa um time ali de 10 minutos no relógio dele para usar os poderes. Não que ele não possa passar disso, mas é como se ele não quisesse. Talvez isso esteja relacionado com o fato do X não ter sido corrompido com o tamanho poder, porque ele não é 24 horas o X, só uns 10 minutinhos aqui, mais 10 lá, 5 depois, então ele conseguiria manter-se com a consciência intacta mesmo tendo tanto poder. E agora ficou mais claro ainda que isso pode ser dessa forma mesmo, já que quando ele tá falando com o Sorriso, ele diz que não usa os poderes fora da hora do serviço por princípios, e até mesmo depois que salva o Nice, ele fala que o fez fazer a hora extra, e ele odeia isso. Mas convenhamos que ninguém merece fazer hora extra, né? Só que na real, então, o X pode ser isso mesmo, uma pessoa comum que entendeu que o poder só deve ser usado em momentos específicos, e por isso que ele não é corrompido. Algo simples que a gente nunca ia pensar, mas eu achei genial, porque não precisa fazer algo mega mirabolante para explicar, só algo que a gente olha, mas não vê. E ainda sobre o X, que eu sempre achava que ele era do bem, falava isso em todo o vídeo, só que a forma como ele se tornou o grande X, de fato, pode ter sido com a ajuda do Sorriso.
ou mais precisamente um plano deles dois. Porque o Sorriso, quando perdeu pra Boa, parecia não estar lutando com toda a força, principalmente quando a gente compara com essa que rolou agora. Mas se aquela derrota fosse proposital, porque ele perdeu o posto de X, de top número 1, e teria que enfrentar o torneio inteiro de novo para recuperar o posto, e não só lá uma luta final do top 1 contra o grande finalista. E a primeira luta pode ter sido do X, que a gente conhece, todo poderoso, contra o Sorriso. E o Sorriso pode ter fingido ter perdido de propósito, porque tem um trailer curto que o Sorriso tá falando que perdeu pra ele e nem sabe como. Do nada ele só viu que tava na Lua e voltou pra Terra. Vai que isso aí foi uma mentira ali que eles criaram para ter dado origem ao poder do X. Será que eles não manipularam as pessoas a acreditarem que o X teria um poder absurdo de poder fazer qualquer coisa? O que faria mais sentido ainda, porque eles são amigos, o X não aceitou nenhuma agência e ficou mais no enigmático. Aí as pessoas criariam mais fantasias ainda sobre o poder dele. Agora, o Dragon Boy em si, ele deixou muitas lacunas pra gente. De onde ele veio, se tem essa habilidade de acúmulo de poder e resistência por meio de experimentos ou se é 100% genética, mas o fato é que depois desse caos todo, ele se tornou o terceiro na classificação e o Nice o 10º. E faz todo sentido o garoto ficar em terceiro, porque contra o X a gente viu que não vai rolar. Talvez quando ele tiver com os poderes do zero somado a algum plano, tem alguma chance. E contra a rainha, que é a atual segunda colocada, também não consegue fazer nada porque ela ia simplesmente deixar ele parado ou criar uma regra que faria ele ficar inutilizado. Além disso, o Brasil teve uma certa repercussão mundo afora e até um comentário do próprio autor e diretor do Tube Hero. Olha que beleza! Mas o motivo é que não é tão bom assim, né? Mas pelo menos foi engraçado, porque a Crunchyroll conseguiu fazer uma besteirinha quando lançou o episódio 21 e apenas na dublagem BR eles erraram na mixagem do som e colocaram a abertura do Rent a Girlfriend enquanto estavam espancando ali o Dragon Boy. Isso aqui foi muito engraçado. Geral sentando o sarrafo no coitado e a música lá. Tararara. Tá, mas já consertaram isso aqui. Agora, no próximo episódio, 23, a gente vai ter a história do Ahu, o cachorrinho, que é o número 9, sendo que ele já apareceu num trailer ali junto com o X, que salvou ele do Fobia Clone, além também de um solo dele. Mas a grande diferença é que a gente vai ter um terceiro tipo de animação, um pouco mais quadradinha, talvez para mostrar as coisas na visão da menininha, que tá sempre com o Ahu, ou que o poder do X nesse tempo tava muito no início, vai saber. E pra quem tava achando que eles vão resolver tudo agora em 2 episódios, calma lá porque a gente vai ter uma segunda temporada e a princípio ela vai focar só na competição para título AX com todos esses heróis que foram apresentados até agora, e tentando dar um fim a todas essas tramas e dilemas desse mundo. É isso aí, meus queridos, muito obrigado por terem chegado até aqui, agradeço imensamente o apoio de cada um de vocês, espero que tenham gostado do vídeo e deixa aí agora nos comentários o que você achou desse arco, dessa explicação aí do X, se gostou ou não. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!